vamos falar sobre um outro personagem bíblico, que deu certo, né? Semana passada falamos do Sansão, cometeu muitos erros, e hoje nós vamos falar de um personagem, e o nome dele é Josué, que, se nós olharmos no original, Josué significa Salvador, e é uma modificação do nome que depois veio Jesus, que também significa Salvador. Então, 3 nomes na Bíblia significam Salvador. Josué, que é o mesmo Jesus, né? É o mesmo nome, né? Não a mesma pessoa, evidentemente. Oséias, que significa Josué e significa Jesus. E depois veio Jesus, né? Então, nós vamos falar sobre Josué, que foi o auxiliar de Moisés, que depois tornou-se o grande líder no meio do povo de Deus. E nós vamos ver o sucesso de Josué e vamos pensar também no sucesso que você pode ter se seguir as orientações que Deus deu também a Josué. E o nosso título é de auxiliar ao líder, o fórceps do amadurecimento. O que é um fórceps, os irmãos sabem? É quando um parto é forçado, né? É chamado de fórceps. Tem aquela maquininha chamada fórceps, que é como uma pinça que puxa o bebê a partir da cabeça para fora e o obriga a nascer. E muitas vezes para o amadurecimento é necessário quase que um fórceps, né? A pessoa tem que ser jogada para que possa então empreender, fazer, produzir. E Josué, de repente, se viu numa situação dessas, né? Então, nós vamos ler o texto que está em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Vamos orar. Santo e eterno Deus, peço, Senhor, que o Senhor esteja nos capacitando, nos ungindo, nos preparando, ó Deus, tanto para falar a Tua palavra em nome do Senhor, quanto para ouvir a Tua palavra e que essa palavra possa ser aplicada, Senhor, aos nossos corações. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pedimos que o Teu Espírito Santo nos envolva com a Sua presença, Senhor, iluminando a nossa mente. Pedimos isso neste momento em nome de Jesus. Amém. O texto começa falando da morte de Moisés. Então, a primeira coisa a entendermos é que Moisés morreu. Por que é necessário falar que Moisés morreu? Porque existem grupos aí que dizem que Moisés não morreu. E é bem interessante isso, né? Dizem, não, Moisés não morreu. Moisés foi arrebatado. Mas a Bíblia fala com clareza absoluta, e por isso que é necessário que a gente leia a Bíblia, e aquilo que está escrito é o que está escrito. O que não está escrito, não adianta inventar nem que você queira, porque acaba se tornando historinha de velha caduca. Na verdade, Moisés morreu. Isso é importante a gente saber. Ele morreu no Monte Nebo, Deus o levou no Monte Nebo e mostrou toda aquela terra que seria conquistada e disse para Moisés, ó, você vai ver de longe, mas não vai poder entrar. Por que Moisés não pôde entrar na terra prometida? Alguém sabe? Oi?
Porque ele com raiva bateu na rocha, né? A rocha representava Cristo, a gente sabe disso, está escrito lá no capítulo 10 de Coríntios, né? A rocha representava Cristo, era uma rocha que o acompanhava no deserto, e aquela representação, então o que acontecia? Deus falou para Moisés, Moisés, o povo quer água, toque na rocha. Era para encostar na rocha. E Moisés, no momento de ira, disse, vocês querem água? Então tome! Bam! Bateu na rocha. E ali ele pecou, e ali ele cometeu algo, e Deus disse, então você não vai entrar na terra prometida. Resumindo mais ou menos isso, outra hora a gente fala com mais profundidade sobre isso, mas esse negócio de tocar na rocha é importante, né? Como que deve ser o nosso relacionamento com Deus? Hã? É interessante, né? Às vezes a gente deve, a Bíblia nos orienta a chegarmos diante de Deus com temor, tremor, reverência, fazer do jeito dele. Então ele quer comunhão conosco, mas ele não quer que a gente arrebente a rocha, ele quer que a gente se aproxime e toque na rocha. Mas daí tem gente que se acha, né, e chega diante de Deus, oh Senhor, eu te ordeno, e tá, bate na rocha. Falta respeito, porque a gente tem que ter comunhão, mas tem que ter bom senso, que a gente está diante do sagrado. A Bíblia fala assim, o Senhor está no seu santo templo. O que é? Cale-se diante dele toda a terra. E quando a gente se aproxima de Deus, é com temor, tremor e reverência, ele quer comunhão. Mas ele não quer que você seja entrão. Sabe quando você convida alguém para a sua casa e você diz assim, entra, fica à vontade. E daí a pessoa entra, fica à vontade. O que significa isso? Significa que ele pode sentar no sofá ali, conversar, tomar um cafezinho. Mas se o indivíduo começa a arrastar a geladeira, vai lá e deita na tua cama, né? Ele pega e, né? É o entrão, né? Então, não é nada bom, né? É mais ou menos isso, só para ilustração. A nossa relação com Deus tem que ser com respeito, com reverência. A gente está se aproximando de alguém que é infinitamente maior e é santo, 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 santo. E nós somos o quê? Atingidos por uma graça, que é a graça de Deus. Então, sempre que a gente se aproxima de Deus, é tocar a orla dos seus vestidos. É para se aproximar com reverência. É se aproximar com amor. Né? Moisés arrebentou a rocha. Bam! Saiu água, abundantemente. Daí Deus o leva no Monte Nebo, né? É a história que nós temos a seguir. E ele vem de longe. E ali ele morre. Vamos ler o texto melhor, né? Diz assim, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Efraim, a terra de, todo Naftali, a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência eu darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém não passarás. Assim morreu ali Moisés. Moisés morreu, tá? Servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou, então ele morreu, foi sepultado no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-Pior, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Sabe por quê? Porque o diabo tinha a intenção de pegar o corpo de Moisés e levar para ser adorado. Então lá no livro de Judas, no Novo Testamento, diz que houve uma guerra, lá uma briga em torno do corpo de Moisés. Mas ele morreu, tá certo? E a sua sepultura ninguém sabe onde foi, porque o próprio Deus o enterrou. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram. Ele envelheceu, mas ele manteve a sua visão, né? E nem perdeu o seu vigor. Era um velhinho de 120 anos forte, né? É o sonho de todos nós, chegarmos a uma idade assim fortes.
E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Os irmãos já pensaram que situação do Josué? Os irmãos já pensaram, olha a grandeza de Moisés, e daí o Josué tinha que substituir o Moisés. Olha, parece pouca coisa, né? Mas imagine o maior líder do povo de Deus, um indivíduo que tocou a rocha e saiu água, um indivíduo que orava e o mar se abria, o indivíduo que Deus mandava as codornizes, o indivíduo que, orando ao Senhor, o povo andava pelo deserto e a roupa não envelhecia e os sapatos não envelheciam, o indivíduo que entrava nas batalhas com os reis e vencia, o indivíduo que subia no monte e quando descia o seu rosto brilhava, o indivíduo que falava com Deus face a face, o indivíduo que um dia a irmã dele foi lá questioná-lo na sua liderança e saiu dali leprosa. E daí Deus levanta o Josué. Josué, você vai ficar no lugar dele. Imagine o tamanho da responsabilidade. E imagine o peso de você se tornar o substituto do maior líder de uma grande nação. E a missão de Josué agora era, porque 40 anos no deserto, agora chegou o momento de atravessar o Jordão e conquistar aquela terra que Deus tinha dado. E Josué tinha que conquistar aquela terra com um povo que não era treinado para a guerra. Era um povo despreparado para a guerra. Ele tinha que entrar e vencer verdadeiras fortalezas. A primeira cidade que é para conquistar é Jericó, e Jericó era uma cidade murada. Aqueles povos que moravam naquele lugar, eles eram muito bem treinados. O empreendimento era muito grande. E ele tinha que conquistar a terra prometida. De alguma maneira, irmãos, o jovem é colocado diante de um desafio semelhante, sabe? Você chega numa certa idade, você estava na casa dos seus pais, você dependia dos seus pais, o teu pai era que trabalhava, que fazia tudo, e agora chegou a transição para a vida adulta, e você agora tem a responsabilidade pelos seus atos, e as consequências, as responsabilidades pessoais, e você tem que fazer. Às vezes você vai assumir uma igreja, se for o caso de um pastor, né? O seminarista, quando é ordenado ao ministério, ele às vezes chega numa igreja, e o líder que estava antes dele era um grande pastor, um grande líder que já tinha feito tantas coisas, e chega aquele jovenzinho lá e todo mundo olha para ele, e agora? Será que esse cara vai dar no couro, né? Ou não precisa ser no ministério, pode ser numa empresa. Quando você tem um grande desafio, nós temos aqui os jovens querendo abrir a fábrica de chocolate, né? A fábrica de cappuccino, a menina que quer ser médica, a outra que vai ser musicista, a administradora, o engenheiro, mas acontece que ainda não são, estão caminhando, e tem o mundo inteiro pela frente para conquistar, e eles não são treinados, e eles são muito novos, e eles são inexperientes, e parece que tem um monstro diante deles. Olha, essa montanha é alta, essa montanha é íngreme, será que eu consigo? Será que eu tenho potencialidade? Eu vou fazer um vestibular, será que eu consigo passar?
eu vou fazer o Enem, ou eu já vou entrar nas atividades que preciso fazer. Olha, é arrancada com forceps, né? E joga lá a Fernanda na Volvo. Está vendo essa empresa multinacional? E Deus diz, conquiste. Quero você diretora daqui 10 anos. Ou 5. O que você prefere, Bia? 10 ou 5? Hã? Ou Israel, empresa aí, né, de cappuccinos. E em 5 anos eu quero você já tendo a sede própria. Parece impossível, né? Parece impossível. Teu escritório, né, Guilherme? Lá no centro de Curitiba, no prédio mais alto. O Tiago, o rei de Lisboa. Muito para conquistar, mas com pouca experiência. Essa transição, essa responsabilidade, e eu creio que a pior não, a melhor, né? Mas a mais difícil, sabe qual que é? Constituir família, né? Olha o sucesso da família, né? O pai e a mãe, que teve filhos e que os criou bem, e agora vocês vão começar, imagine, construir um lar, uma família. Filhos debaixo da autoridade dos pais, seguindo os princípios da palavra de Deus, numa sociedade que é contrária à palavra de Deus, também é um grande desafio. O Israel foi num casamento ontem, né? É mais ou menos um Josué, eu não sei o nome dela, né? E Deus dizendo, olha, construa um grande lar, que me glorifique. E daí a perna treme, porque vai caminhar por um caminho que nunca caminhou, vai participar de uma experiência e vai ter que fazer algo que glorifique a Deus. Diante desse grande desafio, quais foram as orientações que o próprio Deus deu a Josué com vistas a que ele fosse bem-sucedido? Sabe, tudo que Deus falou para Josué serve para você em relação à sua empresa, serve para você em relação ao seu empreendimento, serve para você em relação ao seu vestibular, serve para você em relação aos seus ideais, serve para você em relação à construção da sua família. Tudo o que Deus falou para Josué naquela conquista que ele teria que fazer, naquele desafio de vida. E a primeira orientação que Deus dá, esforça-te e tem bom ânimo. Diz assim, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Isto é, Josué, esforça-te, usa todas as potencialidades do seu ser, use a tua capacidade inteira e mantenha o ânimo, mantenha um coração para frente. Tem gente que parece aquela, sabe a hiena e o leão, né? O leão era todo animado, era isso, né? Lembram do desenho? É. Ó dia, ó azar, tudo errado, não deu certo, não. Jesus, ele nos ensina aí, Deus aqui orientando a Josué, tem bom ânimo. E como que você pode ter bom ânimo? Se você tem uma terra inteira pela frente para conquistar, e quando você olha a primeira cidade, é uma fortificação enorme. Se os irmãos pensarem em Jericó, Jericó era uma cidade murada, e em cima das muralhas de Jericó passava uma carruagem, e as muralhas de Jericó tinham casas de tão largas.
E aquele povo que ele tinha, sequer tinha como conquistar essa cidade. Eu acho que quando Josué olhasse as muralhas de Jericó, seria difícil ter bom ânimo, né? Quando ele olhasse a cidade de Ai para conquistar, quando ele olhasse aqueles outros povos, os amorreus, lembram que tinha diversos povos que eram para ser conquistados? Era algo muito grande para ele, era algo muito grande para aquele povo que estava com ele, vindo do deserto. E Deus diz, olha, esforça-te e mantenha o ânimo. Você está vendo, parece que as coisas estão contra você, parece que as circunstâncias estão contra você, parece que você tem pouca força, e você está órfão do Moisés, que acabou de morrer. Mas assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mantenha o ânimo. Em outras palavras, vamos trazer para a nossa época, mantenha a fé. A fé é que te faz olhar para frente. A fé é o firme fundamento. A fé é a substância. A fé é a certeza. A fé é o contrato que Deus está te dando nas mãos para te garantir as coisas que você espera, que estão diante de você. Esforça-te, sim, esforço, mas ânimo. Olhar com alegria, olhar com esperança, olhar com positividade para o futuro. E principalmente, Deus diz assim, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Isto é, se agarre no juramento de Deus. Tem algum juramento de Deus na Bíblia para você? Hã? Eu vou modificar a palavra juramento para a palavra promessa. Tem alguma promessa para você? Na Bíblia? Tem ou não tem? Quantas? Muitas. É o que mais tem. O que Deus está falando, se agarre nas promessas, se agarre naquilo que eu falei, se agarre naquilo que eu jurei. E se anime. Foi o primeiro conselho de Deus. Segunda coisa, seja diligente em obedecer a palavra de Deus. Diz assim, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas e por onde quer que andares. Segundo o conselho de Deus a Josué, diante daquele empreendimento enorme que estava diante dele, diligência para com a palavra de Deus. Você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que comer a palavra de Deus. Você tem que ter a palavra de Deus diante de você e ter um propósito no seu coração de não se desviar da palavra de Deus, porque é muito fácil querer dar um jeitinho e se desviar da palavra de Deus. Muitas vezes, na maioria das vezes, todas as vezes que o indivíduo imagina, não, eu vou por um atalho, há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele são os caminhos da morte. Está lá em Provérbios. Muitas vezes nós queremos ir pelo atalho, muitas vezes nós imaginamos que conseguimos fazer de outro jeito, de outra maneira. Mas quando fala aqui da lei de Moisés, está se referindo à palavra de Deus. E o indivíduo ele deve ter no seu coração o propósito de andar conforme a palavra de Deus. Porque se ele se desvia da palavra de Deus, ele começa a bancarrota, a cair. Quando a bênção de Deus sai, a derrota começa a chegar. E Deus está falando, olha,
tenha muito cuidado, seja cauteloso. É interessante que Deus não falou assim, olha, se prepare, aprenda a usar a espada do jeito que você tem que usar, treine o seu exército melhor. Não, Deus fala assim, coloque no seu coração o desejo ardente de ser obediente à palavra de Deus em todos os seus aspectos. Coloque a palavra de Deus dentro de você, para que não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Se você tentar construir algo na sua vida, distanciado da palavra de Deus, você está construindo um castelo de cartas que vai desmoronar. O dia que ele estiver bem grande, você estiver lá, sou vitorioso, vai bater um vento. Porque a sua casa e a sua vida não está sendo edificada na rocha. Jesus ele fala, né, sobre aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e aquele que edificou sobre a areia, né? Imagine o trabalho daquele que edificou sobre a areia. E ruiu sobre a rocha, que é Cristo, que é a palavra do Senhor. Terceira orientação de Deus a Josué, falar e meditar. Ele diz assim, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Mas olha, dois conselhos, a palavra na boca e a meditação do coração. Por que a palavra na boca? Porque a boca fala o quê? Jesus ensinou isso, né? A boca fala do que há em abundância no coração. E se o teu coração estiver cheio da palavra, que estiver com aquela medida da palavra sacudida e transbordante, se você estiver tão envolvido com a palavra de Deus, que aquela palavra de Deus começar a fazer parte do seu vocabulário, da sua forma de raciocinar, da sua forma de se conduzir. E para que isso aconteça, você tem que ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra de Deus. O que é meditar? É você pensar nessa palavra. E ela começa a fazer parte do seu ser. É aquilo que Jesus ensinou lá em Marcos, né? Nós falamos sobre isso esses dias, olha só. Em Marcos, eu vou ler aqui para os irmãos, 11, 22, respondeu-lhe Jesus, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te, atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Não duvidar no coração é quando a palavra está lá no coração. A palavra faz parte de você. E ela faz tão parte de você que você não consegue duvidar, porque ela já incorporou no seu ser e na sua forma de ver o mundo, de ver a existência. A palavra de Deus. E aqui diz interessante, você tem que falar ao monte, diz assim, disser ao monte, arranca-te, por isso que a palavra tem que estar na tua boca, está tão impregnada no teu coração, que sai pela tua boca e você tem tanta convicção e aquilo acontece, porque você tem convicção. E essa convicção, porque às vezes, por isso que tem um problema com essa questão de você ensinar métodos para a pessoa crer e fazer oração, né? Daí você diz assim, você tem que confessar com a sua boca, você... Não, não é isso.
O que você falar com a sua boca tem que ser o resultado daquilo que já faz parte e já está amalgamado no seu ser. Então você não olha a fé do lado de fora, a fé flui. Por isso que, para ser salvo, lá em Romanos, o que diz assim, né? Se com a tua boca confessares, com a boca, a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Crer com o coração é aquela convicção inabalável. E é assim que Deus está ensinando aqui a Josué, olha, você quer ser bem-sucedido? Então medita, medita, medita e fale. O quê? Se encha da palavra de Deus. É interessante como a palavra de Deus é importante. Ó, Provérbios, vou ler lá também, Provérbios capítulo 4, só para a gente gravar a importância disso, né? Provérbios capítulo 4 diz assim, meu filho, escute o que te digo, é o conselho, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Olha o conselho, diz assim, ó, pegue a minha palavra, meu filho, escute a palavra, preste atenção, dê atenção à palavra, não a perca de vista, põe no fundo do teu coração. Por quê? Porque são vida. Para quem encontra, quem anda com a palavra, quem ama a palavra, é vida. E a palavra, se você anda assim, se ela está amalgamada ao seu ser, ela traz o quê? Saúde para os teus ossos. Existem pessoas que estão sofrendo problemas psicossomáticos profundos, emocionais profundos, porque estão em dissonância com a palavra de Deus. A palavra tem que fazer parte do seu ser. Por isso medita. Eu nunca esqueço quando Pedro e os apóstolos estavam pescando, né? Estavam pescando e não pegaram nada. Então não tinham progredido naquele empreendimento. Daí Jesus aparece lá, e o que Jesus fala? Jesus fala assim, ó, lance a rede ali do outro lado. O Pedro era um pescador experimentado a vida inteira, filho de pescador, ele conhecia aquilo tudo, ele já tinha ficado lá a noite toda pescando, ele pensou, já fiz tudo que eu sei aqui, eu sou profissional, mas ele diz uma coisa que seria bom a gente atentar. Pedro lhe diz assim no capítulo 5 de Lucas, no versículo 5, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Mas porque é o Senhor que está falando, eu vou fazer. O Senhor está falando, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque aquele que estava falando, através da palavra, criou o universo. Aquele que estava falando, através da palavra, curava os enfermos. Aquele que estava falando era o mesmo que havia repreendido os ventos e os mares. Aquele que estava falando teve o universo inteiro criado pela palavra do seu poder. Lá em Hebreus diz que o universo subsiste pela palavra do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus fala, mesmo que você tenha tido uma experiência que nem a de Pedro, que não pegou nada e tinha certeza que não ia pegar nada, você diz, Jesus, já que é o Senhor quem está falando, eu vou fazer. E daí o que acontece? As redes estavam quase arrebentando de tanto peixe. Por isso que a palavra tem que estar na boca, por isso você tem que meditar na palavra, por
Por isso você tem que andar debaixo da palavra. Por isso você tem o compromisso de não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que é muito importante o que o Israel falou hoje dos últimos tempos, que apostatariam da fé, dando ouvidos à palavra errada. A história de velha caduca. Por isso que a gente não pode ouvir profetas e profetadas que não se coadunam com as Escrituras. Porque olha a responsabilidade de alguém falar em nome do Senhor. Quando um pregador vem à frente, ele está dizendo assim diz o Senhor. Ele está usando o nome do Senhor. E se o Senhor não disse, ele é falso profeta. E por isso que o homem de Deus não pode chegar na frente com achismos. Eu imagino que... O Israel falou também de gente que prega sobre extraterrestre, né? Eu imagino que o Moisés morreu. Eu imagino que o Miguel era Jesus. Eu imagino que... Não! Se a palavra não disse, não é. E se você está pregando, você está falando em nome do Senhor. E ai de você de usar no púlpito o nome do Senhor em vão. Diante da palavra tem que haver temor e tremor. E para o sucesso, porque farás prosperar o teu caminho, se você o quê? Meditar na palavra do Senhor, quando? De dia e de noite. Será que tem algum texto para confirmar isso? Vamos lá para o Salmo 1, o que diz lá no Salmo 1? Alguém sabe o que diz lá no Salmo 1? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação é na lei do Senhor, e nessa lei, o que ele faz? Medita de dia e de noite. E diz assim, então esse indivíduo será como árvore plantada junto aos mananciais e dará o seu fruto na estação própria. Olha a importância, sabe, a maior estultícia do crente é perder a pregação. A maior estultícia do crente é chegar em casa e não comer essa palavra. Comer no sentido bíblico de estudar, meditar. Diz que a palavra é doce na boca e amarga no estômago, né? Por que será? Porque é uma palavra que é gostosa, é gostoso ler a palavra, mas ela vai nos amoldando e vai nos modificando e vai se incorporando no nosso ser, e daqui a pouco a gente exala a palavra. E se você estiver tão cheio da palavra que ela esteja transbordante, foi o que aconteceu com Josué. A quarta orientação, vamos mais rápido, né? É a certeza de não estar sozinho nesse empreendimento, tá? Seja no teu casamento, seja na tua empresa de chocolate, seja na tua engenharia, seja lá na Volvo, seja lá no teu vestibular, na tua área de música, na tua área de enfermagem, tenha certeza de que você não está sozinho. Deus, ele fala, não te mandei eu? Quem que está te mandando? Quem que colocou esse caminho diante de você? Não te mandei eu? Esforça-te, mantenha o ânimo, não temas, não te espantes, virão as dificuldades, porque o Senhor teu Deus é contigo. Olha, se Deus é conosco, hoje eu estava ali, sentado, orando, né? Ali atrás. Eu falei, Senhor, só vou no púlpito se o Senhor for comigo. Venha comigo, que sozinho eu não quero ir. Que a pior besteira que alguém faz é andar sozinho. Não permita que os seus filhos andem sozinhos. Não permita que ninguém na sua casa ande sozinho. Todo dia a gente ora, né?
e diz, protege meu filho, cuida do meu filho, cuida da minha família, protege lá no trânsito, protege da violência urbana. A gente não pode andar sozinho. E Deus fala, eu te mandei, não foi eu que te mandei? Se anime, eu vou contigo. E eu gostaria de concluir com um texto bíblico. Lembra que eu falei assim, que quando você se enche da palavra, medita, acho que o Josué fez tudo que Deus mandou, sabe? Tanto que ele se tornou um grande e vitorioso. E houve a conquista da terra. No final ele ainda diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você não quer servir ao Senhor, escolha hoje. Mas eu quero dar o exemplo. Mas a palavra estava tão nele, que ele teve uma ousadia que eu duvido que a gente tenha. Sabe qual foi a ousadia do Josué? Josué falou. Para quem? Ele falou em nome do Senhor para o sol e para a lua. E o sol e a lua obedeceram. Vocês não estão vendo o poder da palavra? Se a palavra que criou o universo, através de Jesus, que é o Logos divino, estiver dentro de você e transbordar por você, olha o tamanho desse poder. A Bíblia diz assim, né? Quando houve uma guerra lá, tinha 5 reis contra o povo de Deus. Lá no capítulo 10 de Josué, diz assim, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus morreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasser. Esse livro de Jasser é o livro dos justos, né? É um apócrifo que é citado na Bíblia. Esse livro existe até hoje, e lá está descrito, porque algo tão extraordinário aconteceu, que foi descrito em diversos outros livros. E diz a palavra, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Encha-se da palavra, medita na palavra, obedeça ao que o Senhor orienta diante dos teus empreendimentos, porque o Senhor ouve a voz do homem que está impregnado da sua palavra, impregnado de dedicação, comprometido em não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. O homem que medita na palavra do Senhor. A gente encontra isso em todo o Novo Testamento, né? Pedro, ele pega e fala para o paralítico na porta do templo, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho lhe dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Josué disse, sol, pare, lua, pare. E eles ficam parados até que os inimigos sejam derrotados. Não é só o sol e a lua, na verdade comprometeu todo o universo. Talvez Josué nem tivesse consciência disso. Os cientistas hoje estão procurando, nas suas contas, um erro que há na conta em relação ao tempo. E daí eles computaram esse período que o sol e a lua
ficou parado. E faltava um pouquinho. E eles não sabiam onde que a gente está errando, onde que a gente está errando, onde que a gente está errando. E adivinha onde que eles encontraram o erro que eles estavam cometendo? Na Bíblia, porque um dia o relógio também parou, lembra? Quando o relógio retrocedeu, lá no livro de Isaías. E daí fechou a equação. Você que é zombador de Deus e da palavra de Deus, você está lidando com o Senhor de todo o universo e com a palavra inerrante. Deus quer te dar autoridade hoje. E essa autoridade ela vai crescendo na medida em que você tem um compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Feche seus olhos agora. Você que tem um grande empreendimento pela frente, talvez um casamento, criar filhos, né? Uma empresa, uma faculdade, algo que parece impossível. A receita que o próprio Senhor Deus dá está relacionada ao amor à palavra de Deus. Se comprometa hoje em se alimentar da palavra, mais e mais, meditar na palavra, mais e mais. Receba do Senhor a autoridade da palavra. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas, apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. A tua palavra, ó Deus, foi dada a nós como orientação segura para a nossa vida. Pedimos então que o amor à tua palavra, Senhor, cresça nos nossos corações, que o entendimento da tua palavra cresça, Senhor, nos nossos corações. E que, submetidos ao teu Espírito Santo, que é o verdadeiro autor, que nós possamos, ó Deus, vivenciar a tua palavra, não se desviando, não nos desviando, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andando contigo, na tua luz, debaixo da tua graça. Que haja reverência, que haja temor e tremor diante da tua palavra. Nós te pedimos isso, Senhor. Abençoe, Senhor, esses jovens que têm tantos ideais, tantos sonhos, ó Deus, que eles possam realizar, assim como Josué realizou. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.